Hello, titia chegou, minha gente! E conforme eu mencionei, né, no Titia Comenta de sexta, eu vou fazer aqui a leitura do texto do Vital, A Troca dos Espíritos da Terra, que inclusive ele mencionou, né, no áudio que ele fez na quarta-feira. E esse texto do Vital é do dia 5 de dezembro de 2020, ok? Vamos lá para a leitura. A troca dos espíritos da Terra. Amados, a Terra agora já faz parte da Confederação Galáctica. Isso significa que a transição está em seus momentos finais. Nas dimensões mais elevadas, isso já está concretizado, porém aqui na crosta terrestre, nas órbitas mais baixas, ainda há muita poeira resultante da demolição das velhas energias, ou seja, da dissolução da terceira dimensão e também da quarta dimensão, que é a última faixa ainda restante da velha Terra. Tudo se acelera agora, principalmente neste mês de dezembro, já que no solstício de 21/12 ocorrerá um alinhamento planetário, cuja energia potencializada ativará a entrada definitiva da Era de Aquário. Lembrando que isso não acontece exatamente em um dia, e esta é a razão pela qual muitos esperam fatos impactantes e nada veem de extraordinário, o que pode causar certa decepção em alguns. Só para ter uma ideia, a Era de Aquário iniciou em 2012, quando a Terra e todo o sistema solar entrou definitivamente na faixa energética relativa ao cinturão de fótons. O aumento da luz desta faixa proveniente do Sol Central Galáctico trouxe um aumento significativo de energias gama, o que proporcionou as mudanças nestes últimos 8 anos. Agora, essa luz está definitivamente impactada com a Terra e também é esta a razão de todo o caos que se pode ver. Na verdade, ele sempre esteve ali, mas com pouca luz, nada se podia ver. Uma transição planetária é um acontecimento extraordinário, não somente para o planeta e seu sistema solar, mas para toda a galáxia. E a transição da Terra tem uma importância ainda maior, pois é o último planeta que ainda tinha vibrações de terceira dimensão nestes confins da Via Láctea. Desculpa, gente. Já é sabido que a transição planetária leva mais ou menos 300 anos para ser concluída. Como iniciou por volta de 1750, estamos indo para o seu final. O auge, sem dúvida, estamos vivendo agora, pois o último século é o mais importante. E dentro deste século, o período de 2012 até 2037 comportará os 25 anos mais impactantes em termos de mudanças. É quando se fará a limpeza final dos espíritos que ainda não estão prontos para herdar um mundo de regeneração. Dentro desses 25 anos, tudo convergirá. Voltando, dentro desses 25 anos, Vamos lá, né, gente? Volta. Dentro desses 25 anos, tudo convergirá para as definições finais, exatamente agora, entre 2020 e 2025. Escrevi há mais ou menos um ano, um texto que avisava porque agora o navio iria balançar. O trecho é de muita turbulência, pois as águas revoltas das grandes mudanças estão a ocorrer. Mas é preciso confiar, pois todos estamos muito amparados. Ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. Esse sacolejo é para acordar os últimos adormecidos entre os que herdarão a nova terra. A troca dos espíritos da Terra iniciou-se por volta de 1950. Muitos não entendem como isso vai ser, ou melhor, está sendo. Não vou citar aqui as entidades trevosas que não fazem parte dos espíritos da Terra. Eles têm um outro tratamento que, aliás, já foi feito. Vou falar aqui apenas dos 35 bilhões de espíritos que fazem parte da casa planetária, quer sejam encarnados ou desencarnados, que passaram pela roda das encarnações sucessivas. Os encarnados são aqueles que vivem aqui na matéria, obviamente. Os desencarnados são aqueles que habitam as colônias espirituais da quarta dimensão após passar pela morte do corpo físico. Muitos espíritos já fizeram a sua ascensão antes, e a maioria permaneceu nas colônias espirituais da Terra, prestando auxílio aos desencarnados que precisavam voltar à matéria. Alguns, eventualmente, encarnam em missão aqui na crosta.
e outros, como já possuíam a consciência 5D, puderam ir para outros orbes de quinta dimensão. Nesses últimos 100 anos, toda a Terra, incluindo as colônias espirituais, está sendo esvaziada de tudo aquilo que não estiver em alinhamento energético compatível com a quinta dimensão. Aqueles que estão encarnados têm a última oportunidade de emendar-se, ou seja, ajustar-se às consciências mais elevadas e com isso ter a vibração compatível com a nova Terra. Ao desencarnar, o espírito que não estiver nessa vibração será levado não mais para as colônias espirituais da Terra, mas para as naves que o levará para um mundo ainda de provas e expiações. Os que estavam nas colônias espirituais e que não tinham mais condições de ascensionar em apenas uma encarnação, já foram levados embora também. A limpeza do astral baixo, ou seja, dos umbrais da Terra, já foi feita. Permanecem ainda lá apenas aqueles que estão encarnando e que são espíritos que já conquistaram o direito de herdar a nova Terra. Então, assim fica mais fácil entender como se dá a troca dos espíritos da Terra. Tanto aqui como nas colônias espirituais, os desherdados não voltam mais. Dos 35 bilhões de espíritos no total da 3 e 4D, irão continuar na Terra 5D em torno de 4 bilhões e meio de espíritos. Esse total inclui os encarnados que ascensionam agora, os que já ascensionaram, mas que estavam em serviço das colônias espirituais, e uma minoria de espíritos que já ascensionaram e que haviam se deslocado para outros mundos de 5D, mas que agora preferem voltar para a Terra, pois as vibrações serão condizentes. Amados, o plano do Criador é simplesmente maravilhoso. Apesar do mundo de dualidade ser de certa forma doloroso para quem olha com os olhos físicos, é na verdade uma experiência única para os espíritos que se propuseram a experienciá-la. Mesmo aqueles que não conseguiram atingir as vibrações mais elevadas, que os remeterá ao caminho de volta para casa, ainda assim têm todas as oportunidades possíveis e imagináveis. Para finalizar, é bom que se saiba um detalhe importante. A maioria dos humanos ainda irá desencarnar. É o final do processo da troca dos espíritos da Terra. Aqueles que estão prontos para herdar a nova Terra voltam em seguida, ou seja, nos próximos anos. Já os que não estão prontos não passam mais pelas colônias espirituais. Irão para as naves, onde serão assistidos, consolados e encorajados, pois saberão que seu destino não será mais a Terra, ao menos por um longo tempo. Quando o último deserdado desencarnar, ninguém mais precisará passar pela morte do corpo físico. Provavelmente terá fim também a volta dos que ainda permaneciam nas colônias espirituais. Teremos então o fim da limpeza espiritual da Terra. Isso tudo se dará no máximo até 2050. Enquanto isso, todas as demais frentes estão sendo trabalhadas a fim de que a transição da Terra também esteja finalizada mais ou menos dentro deste mesmo prazo. Haverá sim um período de ajustes, mas dentro de uma nova normalidade, onde todos os eventos mais duros já tenham ocorrido. Lembrando mais uma vez que entre 2020 e 2025 veremos a maioria deles acontecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Vejam, esse texto é de 2020. Aqui ele não cita o que ele citou no áudio. Qual foi o áudio, gente? O fim das reencarnações. Que os espíritos, muitos dos espíritos que estão voltando são espíritos que já ascensionaram, aqui mesmo da Terra, que já ascensionaram e estão voltando. Espíritos de grandes almas que colaboraram muito com o planeta, artistas, cientistas que realmente colaboraram, e seres de outros planetas que vêm de orbes de dimensões mais elevadas. A questão é que a Terra passa por um processo cósmico em 2020, 21 de 2 de 2020, essa questão da entrada da Terra na era de Aquário. Alguns dizem que a Terra não entrou, outros dizem que entrou. Eu acredito que o que a gente vê hoje e sente é que precisa ser avaliado, e eu acredito que a Terra entrou sim pelas mudanças que foram acontecendo. Essa mini janela de tempo que o Vital traz aqui, 2020, 2025, gente, pelo amor de Deus, eu acho que nem a pessoa mais alienada e lunática deste planeta, não consegue negar
a velocidade, o volume de situações e mudanças que ocorreram. Então, a gente está em 2024, né? Ainda tem aí um certo período. O que aconteceu em 2023 e o que já aconteceu em 2024 mostra claramente, né, que uma grande aceleração se deu. Mas enfim, focando no assunto do vídeo, ele fala da troca desses espíritos a partir de 1950, né? Se iniciou, a gente sabe que a partir daí também vieram espíritos, alguns até compulsoriamente, porque era a última oportunidade deles se emendarem, né? Alguns podem até ter conseguido, porque eu sou aquela que sempre acredita na redenção. Que uma alma sempre pode se voltar para a luz. É a parábola do filho pródigo, né? E com certeza muitos não, e esses já foram retirados. Os que desencarnaram, aqueles que vieram compulsoriamente e não fizeram aquilo que precisavam fazer e desencarnaram, o Uber cósmico já levou, minha gente. Pode ter certeza. Essa coisa dos espíritos serem retirados não está acontecendo agora. Não é uma questão de 4 anos. Já há muito tempo que essa limpeza. Se o processo de transição planetária, no mínimo, tem 300 anos, embora para mim a transição começou com a vinda dele, no mínimo, esses 300 anos eu vejo como a intensificação desse processo naquilo que se chama de fase final da transição. Agora nós estamos naquilo que eu chamo a fase final da transição. Então, se no mínimo 300 anos, imagine o que de limpeza já não tem sido feita. Muitos. Beijinho, beijinho. Hasta la vista. Beijinho, beijinho faz lembrar uma certa pessoa, né? Hasta la vista. Por quê? Porque não atingiu a energia, a vibração para se manter num planeta que passa a frequência de 5ª dimensão. Pense, eles, né, haviam 4 desencarnados para cada encarnado na Terra. Isso era um cálculo quando era uma informação que chegava quando a população da Terra estava em 7 bilhões. Ou seja, 28 bilhões de espíritos desencarnados. Muitos ali já não estavam, né, dentro dessa energia e já eram retirados. Essa questão dos números que o Vital trouxe aqui nesse texto, né, de que 4 bilhões e meio ficaram na Nova Terra, incluindo, né, entre os desencarnados que vão voltar e os encarnados, para mim hoje esse número já é diferente, né, porque aqui a gente considerava muito a questão de 1/3 ascensionar, e isso, eu não lembro se foi nesse mesmo áudio que eu mencionei que ele comentou, não. No áudio, a humanidade atinge a maioridade espiritual, ele comenta, né, de um volume muito maior de almas que vão adentrar os portais da 5ª dimensão. Então esse número aqui eu tenho certeza que também aumentou. A população da Nova Terra vai ser maior, né, com tudo que vem acontecendo ao longo dos tempos e que a gente tem visto em especial nos últimos dias. Isso trouxe um despertar, especialmente dessa questão da compaixão e do amor e da solidariedade muito grande. Muitas pessoas reacessaram a sua essência, né, crística a partir desses eventos. Mas o fato é que, a partir de 1950, muitos espíritos vieram de forma compulsória, como também de forma, né, como que se fala? Quando a pessoa vem porque quer? Esqueci. Nossa Senhora, ela veio porque ela quis, esqueci o termo, vocês me desculpem. A maioria veio porque quis, realizou seu plano de almas e veio. E a partir daí, aqueles que desencarnavam, né, os que não iam ficar e não tinham mais chance de reencarnar aqui, já estavam sendo levados. Aqui, né, a gente sabe que muitas almas, né, daquilo que se diz índigo, começaram a encarnar para trazer mudanças, né, para ajudar na desconstrução desse mundo mentiroso que a gente sempre viveu. Dali a pouco, né, crianças, cristal, aquilo tudo que a gente já sabe, cada um com a sua função. Não é questão de serem melhores, vieram com as suas funções. Porque a gente tem que ter cuidado com rótulos. Porque muitas vezes a gente veste um rótulo, acha que tem que viver aquilo, acabou. Evolução, ela é constante e é permanente. Enfim,
Essas almas começaram a vir, aqueles que já não tinham condições de reencarnar aqui eram retirados, e agora recentemente, né, o Vital fala que a partir de 2012 as crianças que vêm já são crianças com outro nível de consciência. E muitos dos que estão encarnando realmente são almas que vêm com a missão de colaborar com todo o processo finalíssimo da transição planetária, né? Espíritos que já colaboraram, espíritos que vêm para colaborar, seres que já ascensionaram e estavam em outros planetas de quinta dimensão e agora voltam, porque as suas energias estão compatíveis com as energias dessa Terra que também se eleva, e essa troca ela é inevitável, porque só vai permanecer na quinta dimensão aqueles que vibrarem na quinta dimensão, ou seja, no amor, na compaixão, no respeito, na alegria, na solidariedade, no colaborar. A era da competição, da raiva, da mágoa, do ódio está ficando para trás, está sendo dissolvida. E essa troca, ela é visível, ela é muito visível nas ações, nas palavras, no nosso entorno, e a gente vê muito claramente nas crianças. O quanto as crianças estão altamente evoluídas, inteligentes, perspicazes, sensitivas, sensíveis, muito articuladas, muito espertas, muito mais do que sempre foram. Eu costumo até falar, é uma nova configuração de crianças com as quais nós convivemos hoje. Exímias transmutadoras de energia, curadoras natas, que estão aí nos ajudando justamente para que todo esse processo de troca seja realizado. Eu acredito que muitos ainda virão, mas a gente já consegue perceber essas mudanças, que acabam também nos impactando, porque nós temos muito também a aprender com eles. Temos também a ensinar, tá? A gente também não pode se colocar naquele patamar de que a gente não sabe de nada, de que a gente... Não. É um processo de troca, né? Tanto que essas crianças precisam do meio em que elas vivem, elas precisam dos pais, dos responsáveis, dos avós, para orientá-las, para protegê-las, para realizarem os papéis que lhes cabem. Elas não vão se desenvolver sozinhas. Então, como é que eu falo, que eu costumo dizer? É uma via de mão dupla, é uma troca. Mas é inevitável que essa troca dos espíritos da Terra está a todo vapor. Aqueles que de fato não vão mais reencarnar aqui estão sendo retirados, levados para as naves, para serem direcionados aos seus planetas condizentes. Aqueles que desencarnam e que vão voltar, muitos também estão indo para as naves. Houve um esvaziamento das colônias espirituais, que deixarão de existir, é óbvio, porque se a Terra vai saltar para a quinta, não precisa da quarta. E muitos que já estão sendo levados para as naves, estão trabalhando lá, inclusive para receber e orientar os que desencarnam e não vão permanecer, né, levando o esclarecimento necessário, explicando a situação deles. Independente de qualquer coisa, né, aqueles que vão ficar são trabalhadores da luz, altamente merecedores, né, deste prêmio, porque para mim vai ser um prêmio poder viver numa Terra de quinta dimensão. Porque é o que eu digo, a essência humana é boa e nós estamos muito cansados e muitas vezes fomos muito feridos na nossa essência para poder sobreviver num mundo que era dominado pelos arcontes. Muitas vezes a gente, né, teve que caber na Matrix, entrar na competição, na disputa, muitas vezes com atitudes, né, não tão bacanas, para poder sobreviver nessa selva de pedra. Isso sempre nos incomodou. Então imagine um mundo de quinta dimensão onde você pode ser o que é e viver uma vida onde você não precisa estar em disputa com ninguém, onde há para todos o suficiente e, aliás, há em abundância para que todos tenham uma vida digna. Gente, a gente não tem condições de imaginar o que é um mundo de quinta dimensão. A gente vai precisar viver. Então que a gente faça os movimentos necessários
né? E que sejamos esses espíritos, né? Que vêm para realizar essas mudanças todas, colaborando inclusive com aqueles que chegam e aqueles que chegam colaborando conosco para que essa ascensão se dê da melhor forma possível. O plano divino, ele é altamente perfeito. Por mais que a gente não entenda certas coisas, ele é altamente perfeito. Então, esses irmãos que partem e que não vão voltar mais para nova, né, que não vão voltar para a nova terra, que eles tenham o amor, o acolhimento e principalmente o entendimento da importância de se trabalharem enquanto almas, para que em breve eles também possam ascensionar, independente dos locais para os quais eles estejam sendo direcionados. Aqueles que vão passar pela segunda morte, que vão para o sol central porque são altamente perversos, que possam recomeçar também de uma forma diferente, né? Só que vai zerar tudo, então vai voltar lá para a estaca zero. São mais bilhões de anos para ele atingir a consciência que ele tinha, mas que lamentavelmente não soube utilizar. E que eles possam também recomeçar para voltar à casa do Pai. E que a gente não escorregue, seja pela arrogância, pelo ego, por se achar demais, e também pela menos-valia, porque isso também nos coloca na terceira dimensão. Não se sentir merecedor, não reconhecer o progresso que a gente realizou, também nos conecta nessas energias baixas, que a gente tenha equilíbrio para entender o nosso processo, para aceitar o nosso processo e para continuar neste processo de melhoria para conosco e para com o todo. Tá bom? Então fica aí a leitura desse texto do Vital do dia 5 de dezembro de 2020, a troca dos espíritos da Terra, conforme ele mencionou no áudio o fim das reencarnações. Amanhã eu volto com mais um conteúdo, tá bom, gente? Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.